Para fechar, então, esse detalhamento do edital, vou passar aqui para vocês uma dica de algo que caiu recentemente na prova do Bacen. Lá caiu sobre a fórmula do custo de armazenagem. Como o CESP geralmente usam os mesmos assuntos nas provas sequentes, que vem na sequência, provavelmente esse assunto venha a se repetir. Não, claro, caindo a fórmula, mas talvez o cálculo. E a fórmula do custo de armazenagem seria qual? Custo de armazenagem é o custo de quanto custa manter guardado aqueles materiais. Então o custo de armazenagem, ele aumenta toda vez que eu aumento a quantidade de caixas. Ele diminui toda vez que eu diminuo a quantidade de caixas no estoque. Nunca o custo de armazenagem será igual a zero. Porque se eu tenho espaço físico, embora eu não tenha caixas lá dentro, ainda existe o custo do espaço físico. O custo de armazenagem só será igual a zero a partir do momento que eu não tiver nem o espaço físico para guardar os materiais. Então qual que seria a fórmula do custo de armazenagem? Bom, se a quantidade interfere no custo de armazenagem, essa é uma das variáveis da fórmula. Então a quantidade. O tempo que essas caixas ficam armazenadas também influencia no aumento do custo. Então vamos multiplicar isso pelo tempo. Nós pagamos por essas caixas um determinado valor. Então existe um preço de cada caixa. Vamos colocar aqui o preço. E o enunciado, ele sempre vai dar para a gente o chamado coeficiente de armazenagem, que é um coeficiente que mostra quanto que custa guardar cada caixa em relação ao percentual do seu próprio preço. Isso é chamado de I. Então essa seria a fórmula do custo de armazenagem. Mas tem um detalhe que você não pode esquecer. Na fórmula, a quantidade tem que ser dividida por 2. Quando isso foi explicado para mim na época lá da faculdade, eu questionei para o professor, por que quantidade tem que ser dividida por 2? Porque levar em consideração a quantidade de caixas, o tempo, o preço e esse coeficiente faz sentido. Mas se eu quero calcular quanto custa guardar 100 caixas nessa sala, por que eu teria que usar 50 caixas, já que são as 100 que estão aqui guardadas? Na época o professor respondeu, não sei, só sei que é assim. Eu lembrei até de um determinado filme com essa resposta. Mas aí, anos depois, estudando e nos preparando para dar aula do assunto, qual seria o motivo, então, que, estudando, a gente descobriu dessa quantidade ser dividida por 2? Uma das coisas que sempre cai em provas de administração de materiais são os chamados gráficos dente de serra. O que é um gráfico dente de serra? Ele tem esse nome em função do seu formato, que lembra os dentes de um serrote. No eixo X é o tempo passando, no eixo Y é a quantidade sendo consumida. Então percebam o seguinte, nesse exato momento do estoque, é o nosso estoque máximo. Então vamos supor que aqui eu tenho 100 caixas no estoque. O tempo vai passando, vamos supor que aqui está em intervalos de meses, e aí um mês se passou, e nesse exato momento do estoque, o que tem que acontecer? A reposição. É o momento que o estoque tem que chegar ao nível máximo novamente. Percebam o seguinte, no início do mês eu tinha 100 caixas, no final do mês eu não tenho nenhuma. Eu não tive as mesmas 100 caixas ocupando o estoque o tempo inteiro. Então, por que essa quantidade é dividida por 2? Se você analisar aqui esse intervalo, se eu tivesse as 100 caixas o tempo inteiro, nós teríamos o equivalente a todo esse retângulo ocupado pelas caixas. E aí não haveria necessidade de dividir por 2. Mas percebam que as caixas foram sendo consumidas com o passar desse mês, chegando a 0 ao final do mês. Então, o que a gente percebe? A área ocupada pelas caixas até o final do mês equivale ao quê? A metade desse retângulo. Equivale a esse triângulo aqui que eu estou pintando agora. Então, se equivale a metade desse retângulo, por isso a quantidade tem que ser dividida por 2. Essa é a razão do custo de armazenagem ter que ser dividido por 2 e jamais esqueçam disso, senão você vai errar na hora da prova. Quando cai para fazer o cálculo na prova, o enunciado é obrigado a nos dar todas essas informações. Colocar para a gente qual é a quantidade, qual é o tempo, qual é o preço e qual é o coeficiente. Cuidado na hora da prova. Se falar em quantidade anual, o tempo tem que ser em anos. Se falar em quantidade mensal, o tempo tem que ser em meses. Muitas pessoas confundem colocando a quantidade anual e o tempo, por exemplo, 12 meses. Aí não, você tem que colocar um ano para o cálculo dar certo. Ou dividir aquela quantidade do ano por 12 para colocar a quantidade mensal. Então, cuidado, caso apareça essa fórmula na prova, de não esquecer de dividir isso daqui por 2, como apareceu na prova recente do Bacen, perguntando qual era a fórmula do custo de armazenagem. Galera, sucesso para vocês, boa sorte, aproveitem o curso
E não deixem de mandar para mim um e-mail solicitando a apostila completa de administração de materiais e na volta, né, devolvendo esse e-mail para vocês, eu coloco lá todos os meus endereços de Facebook, o grupo que eu criei no Facebook chamado Administração Total, onde eu comento as questões no mesmo dia das provas, para que vocês possam acompanhar, discutir, debater e a gente ampliar os conhecimentos. Fiquem com Deus, sucesso nessa prova do STF, contem comigo e com o Estúdio Aulas para sua aprovação. Até mais, galera!